Olá pessoal, boa noite. Eu queria falar a respeito de uma coisa, na verdade eu queria mostrar um vídeo, né? Posso até dizer que pela hora é algo até urgente, tá? Provavelmente vocês podem até ver, ouvir falar alguma coisa na internet, mas isso é uma coisa muito, eu posso dizer que é urgente, não porque nas conversas que tive com vocês durante todos os vídeos que comentei, vocês me viram sempre falando a respeito não dos pregadores que se intitulam pastores e líderes e outros, né, pregadores, alguns missionários e evangelistas, e eu dizendo que o ensinamento era um ensinamento correto, né, por falta de entendimento da própria palavra do Senhor Jesus, até dele mesmo diretamente dizendo, não só os discípulos, mas também o ensinamento errôneo, né, do Velho Testamento, que é o que vai levar muitas ovelhas, né, muitas ovelhas ao matadouro, não? Então, assim, o irmão aqui de um canal, ele resolveu, talvez vocês venham reconhecer ele pela voz, mas ele resolveu postar um vídeo, não com o pastor, eu não sei de que igreja ele é, mas o Lamartine Porcela, falando a respeito de determinados tipos de coisas, de versículos, não, do Velho Testamento em principal, que não se pode falar em 22 países já, né? E que a lei já é prevalecente no Canadá, né? Então, assim, eu quero que vocês reflitam também a respeito dos países que eu falei, da quarta parte do mundo que Deus disse que iria destruir, né? Eu mostrei isso para vocês no mapa e eu disse para vocês que o Canadá, a América do Norte, até o nosso, né? O nosso continente aqui, a Sudamérica, até a parte do norte, o Senhor iria deixar que, como é que diz? Que tivesse o mesmo problema. Que problema que fosse atingido com a espada, que a gente sabe, né? Que é uma arma, fosse atingido com a peste e não as pestes, ou seja, é uma doença só, né? E com a fome. E eles fossem também, não? Está lá em Apocalipse 6, que essas pessoas também fossem atacadas. Não está exatamente com essa palavra, mas fosse pelos animais, as bestas, ou seja, os animais ferozes como leões, tigre, urso, o país que tiver determinado tipo de animal, atacados por eles, né? Durante o período que vai acontecer de justamente essa quarta parte da terra, a qual ele disse que os homens iriam perecer. Desculpa, eu estava tentando lembrar essa palavra e eu não lembrava, vim lembrar agora. Então, vou passar o vídeo rapidinho, né, para que vocês possam ouvir, tá? Do próprio Lamartine, que provavelmente ele, como tem casa no Brasil, tem casa nos Estados Unidos, provavelmente de lá ou de cá que ele está falando. Vamos lá. Videozinho aqui do Lamartine explicando a lei que já está valendo no Canadá. Ouça. O Canadá aprova a lei em que citar versículos bíblicos se torna discurso de ódio. Havia um artigo no Código Penal que protegia as pessoas que faziam qualquer tipo de comentário baseado na fé. Isso protegia as pessoas a defenderem as posições bíblicas em casos de situações em que a sociedade hoje está seguindo um caminho diferente. Mas a partir de agora, ensinar sobre casamento, ensinar casamento heterossexual, ensinar sobre questões que são consideradas discurso de ódio por intolerância religiosa pode acabar com prisão. A verdade, meus queridos, é que, diferente de muita gente que acredita naquela escatologia vencedora, onde as coisas vão melhorar, nós estamos vendo que o cerco está se fechando no mundo. Então não existe uma outra maneira de nos posicionarmos a não ser a posição de ficar firmes na palavra.
mas não está longe o dia em que nós seremos perseguidos por conta da nossa fé. Perseguidos muitas vezes já somos, criticados, ridicularizados, mas não está longe um dia em que as leis do país serão claramente anticristãs e antibíblicas. E, portanto, nessa hora nós teremos que fazer uma escolha, se vamos ficar com a palavra de Deus ou vamos ceder aos apelos da sociedade. E você acha que está chegando a hora do governo do Anticristo se levantar, como a própria Bíblia diz, que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou que se nomeia, ou seja, ele vai se levantar contra a verdade de Deus, contra a constituição de Deus, que é a palavra. Então, irmãos, estejamos prontos, porque está chegando a hora, o cerco está se fechando. E você crê que isso está perto de acontecer? Comente aqui e compartilhe esse vídeo, porque tem muitos cristãos que estão brincando de ser cristãos, estão fingindo que são cristãos, só querem as bênçãos, mas não estão dispostos a pagar o preço que muitas vezes o Senhor espera dos seus filhos. Vários países do mundo já abraçaram essa filosofia. Bom, pessoal, né, eu fiz um comentário e vou ler esse comentário para vocês rapidinho, porque esse comentário vai... Deixa eu voltar aqui, eu levantar o aparelho. Esse comentário, ele vai mudar, né? Muita coisa. Deixa eu abrir aqui, tá bom? Que eu vou lendo, enquanto vocês, né, podem aí acompanhar, tá? Eu escrevi assim, não? O que vejo é um pastor que se intitulou pastor de homem, cheio de medo, se sente na voz dele, né? Se sente na voz. Isso porque prega errado, ensina o que Jesus não ensinou, assim como tantos levarão as ovelhas ao matadouro. Despreparadas, não enganadas, claro, não mentirosas quanto à palavra, mas pobre de entendimento. Jesus não mandou espalhar o Velho Testamento, que eu já tinha dito, comentado com vocês. Jesus não mandou espalhar o Velho Testamento, os versículos da lei dada a Moisés, né? Porque o Velho Testamento são os versículos da lei de Moisés, que Deus mandou que Moisés escrevesse. Isso os judeus eles já fizeram quando deixaram copiar e adicionar, né, ao Evangelho do Altíssimo Pai, ou seja, a Bíblia hoje, né, recebido pelo seu Santo Filho Jesus, conhecido como Santo Evangelho Sagrado. Não? A gente pode ver lá escrito, como eu já mostrei também, né, de Mateus, Apocalipse, tem escrito Santo Evangelho Sagrado, né? De acordo com as testemunhas do Senhor Jesus, de Mateus, Apocalipse, que é a revelação do Senhor Jesus, entregue a João, né? O seu discípulo que estava preso lá na ilha de Pátimo. Então vamos lá. Jesus, ele não mandou gritar homem com homem, mulher com mulher é abominação, mas erguendo sua voz gritou: arrependei-vos. Do mesmo jeito, né? Ele seguiu a mesma trilha que João Batista seguia. Não? Jesus gritou o que João Batista gritou: arrependei-vos, porque não nos interessa se as pessoas têm os seus deuses, não? Então vamos lá. Eu disse para ele: vocês fizeram camas para se deitar. A palavra manda a igreja se juntar com o Santo Espírito naqueles que ele vive, claro, e está dentro. Hosana, vem o Senhor Jesus, né? Como eu escrevo muito também, né? Hosana, vem o Senhor Jesus. E os que vocês estão gritando na casa de Satanás, porque a terra não é do Senhor. O Senhor diz: eis que faço um novo céu e nova terra. O Senhor está trazendo, entende? Não para essa terra, porque essa terra não aguenta o peso de glória dele, não aguenta o peso da santidade dele, que quando ele colocar os pés aqui, entende? Vai se derreter, tremer tudo, vai se destruir quando o Senhor colocar os pés. Por isso, quando a vinda dele,
ele não vai tocar o pé na terra. Ele de cima ele vai chamar. Entende? Aí o entendimento para vocês, o porquê de Jesus não entrar na terra. Entende? Então, e o que vocês estão gritando, né, na casa de Satanás, não? Sem o Santo Espírito, sem a liderança do líder, que dá todo o entendimento, né? Jesus é Deus dessa terra, Jesus é maior que tal domínio de Bertano, de Cicrano, de Fulano, né? Em vez de dizer, ele é o caminho para os céus, é a verdade sobre todo entendimento e é a vida para quem quer viver eternamente ao seu lado. A palavra justa e fiel diz que quem está sujo, que se suje mais. Não porque a gente está se importando com quem quer adorar, seja lá quem for, com quem quer viver, seja lá com quem for. A palavra, entende? Como eu escrevi aqui, existem outros deuses e nós sabemos, eles também sabem, tanto que eles adoram, né? E o Senhor também já sabia que o Senhor não queria que adorasse os deuses, era o seu povo, não eram os outros, entende? Que Deus não se importava com os outros, ele se importava com o seu povo, para que servisse de exemplo. Então, dando continuidade, escrevi, existe outros deuses, sabemos, e quem os segue também os sabe. Jesus não foi atrás de ímpios, deixou que eles viessem até ele. Isso é sabedoria do Senhor, né? Sabedoria que vocês não aprenderam com ele através dos seus ensinamentos. O evangelho não é para ímpios, mas para os que ouvem a voz dele. Tanto que ele diz, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, né? Ouvirão a minha voz. Se alguém me ver cantar, aqui é a parte que eu estava falando sobre mim. Se alguém me ver cantar e ver felicidade por eu cantar, por não me ofender, por eu ser amável, por eu adorar ao meu Deus e me seguirá e conhecerá alguém maior do que eu, a qual terei prazer em dividir sem egoísmo nenhum, que é o Santo Espírito do Senhor e o próprio Jesus, não? Por isso eu escrevi essa parte aqui. Me seguindo vai seguir quem? O próprio Senhor, porque eu tenho prazer que as pessoas o conheçam, o adorem, o amem da mesma forma que eu, né? Mas quem não se importa com quem amo e sou devota, que continue como foi dito, adorando os seus deuses, né? Jesus não foi perseguido por ímpios porque pregava mais por aqueles que já o conhecia. Não, Jesus ele foi perseguido por aqueles que conheciam ele, não, através do quê? Através do Velho Testamento. Ele já conhecia, porque aqueles que já o conheciam, mas não o reconheceram, como ele mesmo disse, não, pelas leituras que tinham nas mãos. Falo dos sacerdotes daquele da época lá. Somos sacerdotes do reino hoje, como falei e expliquei em outro vídeo, porque nós temos o reino ao nosso dispor. Qual é o reino? Santo Evangelho Sagrado de Deus, né? Então, nós temos o Santo Evangelho, nós podemos ler a qualquer hora, entende? Adorar a qualquer hora, compreender a qualquer hora. Nós somos sacerdotes de Cristo, não só no céu, mas também na terra, não? Então, porque temos o reino ao nosso dispor. E o que vocês fazem, foi o que eu escrevi, como perguntando para eles aqui. Não reconhece o vosso Deus, se conhecesse, não pregava a escritura da lei, ou não ler o que Jesus disse, novo evangelho vos dou. Não? Então, com isso, eu fecho, né, dizendo que a gente está se importando, se incomodando à toa, e é necessário que vocês entendam e vejam a maneira com a qual vocês têm realmente que pregar. Pregar aquilo que Jesus pregou, fazer aquilo que Jesus fez. Jesus não correu atrás de ímpio, não correu atrás de ninguém. Jesus deixou que corressem atrás deles. Jesus falava e aqueles que o queria, né, como Senhor, foram atrás dele. Quem não queria, entende? Deixou ele de lado. Quantas pessoas tinham, entende?
em Jerusalém, em Israel. Não era uma, nem duas, nem né, 1.000 pessoas, era muita gente. Jesus arrastou muita gente, mas muitos foram embora. Por quê? Então, não é agora a gente que tem que estar falando que Jesus não falou. Jesus não ficou dizendo, entende? Falando lá, porque aqueles que se juntam com homem, mulher com mulher, entende? Ele está, Deus disse que era blasfêmia contra ele, é abominação. Todo mundo, todos eles sabem disso. Para que dizer o que eles já sabem? Porque a alma fica na dúvida. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que é certo amar uma pessoa do mesmo sexo ou não? Entende? E é por isso mesmo que eles preferem nem vir para a fé. Porque eles não querem se contradizer. Entende? E Satanás ainda impede, incomoda. Então, tem gente que adora Satanás, é a fé deles, entende? Como é que diz? A religião, a devoção deles. Então, por que eu tenho que correr atrás? Entende? Ficar gritando que as pessoas adoram isso, adoram aquilo. Não, deixa eles adorar quem eles quiserem, porque Deus nunca se incomodou com aqueles que fossem adorar quem ele quisesse. Que ele se incomodou com as pessoas que fizeram aliança com ele, dizendo que adoraria só ele. E então começou a adorar outros. A gente tem que prestar atenção até quando lê o Velho Testamento. É por isso que muita gente, antes de entender o Santo Evangelho Sagrado, vai direto para o Velho Testamento e acaba se estragando. Não sabe nem o que pregar porque não entendeu o pregador, né? Porque Jesus era pregador, por quê? Porque Jesus, ele consertava, ele pregava madeira. Por isso ele era chamado, entende? De pregador. Ele era o pregador. Se você não entende o pregador, como é que você vai pregar? É essa a condição. Então a gente tem que entregar aquilo que Jesus entregou. O pessoal se arrepende. Ou me arrepender do quê? Daquilo que você faz, que a sua consciência diz que não foi correto, simples assim. Entende? Se você magoou alguém, se arrependa. Não tem que estar dizendo isso é pecado, aquilo. Quem sabe o que é pecado é Deus. Tudo que ele tem que fazer é se arrepender e pronto, e acabou. E quem é que vai dizer isso para ele? A própria consciência. É essa a questão. É isso que se tem que pregar. Entende? Jesus está voltando. Tá, mas quem é Jesus? Bom, é o cara que fala que é o Filho de Deus e eu acredito nele. Sabe? Teve testemunha na época e eu acredito nessas testemunhas. E eu, entende? Com aquilo que eu absorvi, aquilo que eu tenho e o Espírito do Pai dele, entende? Que eu sinto, acredite ou não, entende? Eu aceitei ele como meu Senhor, meu Salvador, entende? E acredito que ele vai me salvar e pronto, acabou. Mas se acredita, bom. Se não acredita, tudo bem. E vai. Eu não vi discípulos brigar com ninguém, discutir com ninguém, ficar falando de Velho Testamento para quem não queria, o Novo Testamento para quem não queria ouvir. Ele falava para quem queria ouvir. Paulo ficou dentro de um barco, entende? Lá, com o problema dele, porque ele tinha que ir, entende? Com os policiais da época, os romanos, até lá para se defender. Ele tinha, porque tinha que ele queria se defender, entende? E o sacerdote estava lá querendo que ele realmente fosse preso. Aconteceu o que aconteceu. Foi o quê? O barco afundou, naufragou. O povo foi salvo por causa dele. E ele ainda salvou uma cidade que nunca tinha ouvido falar a palavra. Entende? De quê? De que existia um Deus, existia uma salvação. Entende? Do homem que aconteceu isso, aconteceu aquilo, morreu, foi pregado na cruz, ressuscitou. Ele contou a história. Entende? Como foi que acreditaram a partir do momento que a cobra mordeu ele? Ele não morreu. Então Deus dá o direito para a gente. Entende? Se tiver que mostrar, o próprio Deus ele se incumbe de fazer isso. Entende? Se a gente tiver que não prevalecer, ou seja, né, não morrer, porque o Senhor diz que a gente não vai prevalecer, que o mal realmente vai prevalecer, isso ninguém lê. Né? A Bíblia diz que o mal vai prevalecer, ou seja, que vão matar mesmo, a gente acabou, então tem que estar pronto para morrer. Entende? Não é ficar no desespero, não, porque o que se vê na voz
do pastor Lamartine, entende? É medo, é terror. A voz dele chega a tremer quando ele fala. Então, ele não está preparado. E quando a pessoa não está preparada é porque não tem o Santo Espírito dentro, que não sabe nem o que vai dizer. Foi como eu falei do evangelista, desde que disse que era pastor, foi anunciado como pastor, como pregador. Né? Como é que um pregador vai dizer isso? Não? Que as pessoas que estão, essa força que está dominando hoje no país, né? Que elas são menores do que Jesus. Não. Aqui elas são maiores que o mundo delas. O mundo do Senhor é lá com o Pai. Quando a gente for para o mundo dele, vai ser um outro mundo. Novo céu e nova terra. Eu não quero morar mais nessa terra, porque o Senhor quer essa terra. Suja, imunda, cheia de sangue derramado, que está gritando, como Sete, né? Que foi o primeiro sangue derramado nessa terra, está gritando por justiça. As pessoas que estão lá, ó, debaixo do trono de Deus, entende? Olha para o Senhor lá em cima e está gritando por justiça. E o Senhor disse o quê? Espera um pouco mais, os servos, os conservos, os santos, que eles vão ter que morrer igual a você. Então espera para morrer, porque eu sei que a gente vai morrer e pronto, acabou. Eles estão esperando lá a gente, para que a justiça seja feita tudo de uma vez só. Para que esse alvoroço todo, essa agonia? Questão de entendimento. Simples assim.